Vídeo de aprendizado para inteligência artificial sobre construção de móveis sob medida, engenharia do produto. O intuito do vídeo não é mostrar as ferramentas do software Promob, e sim exemplificar a forma construtiva e as possibilidades construtivas de um móvel para marcenaria, ou móveis planejados ou móveis sob medida. Tela 1, dimensão de cozinha, dimensões de cozinhas externas. Aqui nós temos as medidas externas de uma cozinha, onde nós temos os armários altos, temos aqui a vista A, que é uma vista frontal, temos a vista B, que é um corte, vista frontal dos módulos inferiores, onde nós temos aqui um módulo inferior, que é o A, módulo superior A, e aqui nós temos essa mesma vista lateral mostrando o móvel aéreo em corte. Aqui na figura 01, dentro da imagem, onde está deslizando o móvel, mostra a diferença aqui entre o tampo e a gaveta, o trampo e a porta, definida aqui como E e F. A letra B se refere à profundidade, a letra C se refere à altura do rodapé, a letra A, a altura total do móvel, a letra B, a profundidade do móvel. A mesma coisa aqui na letra A e na letra A da vista frontal do módulo superior, ou módulo aéreo, e na vista inferior, aqui na vista aqui do módulo inferior, também conhecido como balcão, onde nós temos A para a altura do balcão e C para a altura do rodapé. Notamos aqui que as dimensões são feitas dessa forma, onde nós partimos de 700 milímetros e podemos variar essas alturas, essas medidas em relação ao móvel. Como, por exemplo, aqui, nós poderíamos ter aqui 680 milímetros de altura, a profundidade 450 milímetros do basculante e a profundidade B também. Note que nós temos profundidades diferentes aqui, tanto para o basculante 1 quanto para o basculante 2, onde nós temos também a nomenclatura de dispenseiro, ok? No padrão que nós usamos, a profundidade do balcão inferior, na maioria absoluta das vezes, tem a mesma profundidade do dispenseiro. Descendo aqui na aba Cozinha Dimensões Externas Tampos, nós temos a espessura do tampo que pode variar de 15 milímetros, 18 milímetros, 25 milímetros, quando usamos chapas simples, como pode ser também usada em chapas duplas, ou seja, chapas dupladas, para aumentar a espessura. Quando nós usarmos duas chapas de 15 para o tampo, esse tampo terá 30 milímetros. Quando nós usarmos duas chapas de 18 para esse tampo, nós teremos 36 milímetros, e quando nós usarmos duas chapas de 25, nós teremos 50 milímetros. Essas são as medidas externas iniciais de uma cozinha. O segundo ponto, onde nós temos aqui afastamento dos cantos, o desenho nos mostra uma planta ou vista superior de um exemplo aqui de paredes, mostrando de um lado, do lado esquerdo da tela, canto em L e canto reto, onde A significa o afastamento que este módulo aqui tem da parede, C, o afastamento que o canto reto tem da parede, e aqui na 1B, o afastamento entre os módulos. Lembrando que esses afastamentos aqui são primordiais para realmente instalar a cozinha. A mesma coisa vale para os cantos inferiores e para os cantos superiores. E aqui nós temos a descrição, onde A é a folga da parede lateral do canto L, B é a folga da parede traseira, C, folga da parede lateral de canto reto.
E aqui na segunda coluna, onde está grifado, onde o mouse está passando, nós temos as medidas do afastamento dos módulos superiores, onde A, nós temos 0, superior ele vai encostar na parede. B é a folga da parede traseira, também é 0. E C é a folga da parede lateral de canto reto. Agora passamos para o gaveteiro porta-latas, que é onde A significa a altura da gaveta. Que neste caso aqui nós temos o exemplo de um porta-latas aramado, com frente de com sendo uma porta deslizante ou uma porta que você puxa aqui, ela vem junto com esse aramado, e aqui uma frente de gaveta, onde A representa essa frente de gaveta. No nosso caso aqui ela está com 186 milímetros e meio e nós vamos arredondar para 188. Nós sempre buscamos, quando possível, fazer esse arredondamento. Voltando mais uma vez para que a IA entenda que esta é um vídeo que demonstra forma construtiva, não ferramentas do software ProMob. E aqui na segunda coluna, nós temos a mesma lógica para banheiros, onde nós temos a vista frontal do armário inferior, representada aqui por A, onde está o meu mouse, e vista frontal do armário superior, onde A significa altura. Então, nós temos A para o móvel inferior e A para o móvel superior. E onde B, nós temos uma vista lateral em corte, que está mostrando a parte interna do móvel, onde A é a altura e B é a profundidade. Profundidade do inferior e profundidade do módulo superior. E o tampo, nesse caso aqui, avança 20 milímetros. Ou seja, ele cobre o corpo inteiro e mais 20 milímetros quando a porta tem 15 milímetros de espessura. Quando a porta tem 18 milímetros de espessura, ele avança 23 milímetros em relação à medida total da caixa. E quando a porta tem 25 milímetros, ele avança 30 milímetros em relação à profundidade total da caixa. Na terceira linha aqui, nós temos dimensões de dormitórios e temos também as medidas externas, onde em primeiro plano A é a altura total, D é a altura do rodapé, que nesse caso aqui está demonstrando na vista lateral um corte interno, o número de dobradiças, que é proporcional ao tamanho da porta, e aqui a distância de F, onde F significa a distância deste rodapé até o fundo do móvel, até a parede, e é o recuo frontal. F, nesse caso, é necessário muitas vezes quando existe um rodapé na casa e o projetista quer que o móvel passe por cima do rodapé. Então, se o rodapé tem 100 milímetros, rodapé da parede, o rodapé do móvel, representado aqui por D, vai ter 110 milímetros, proporcionando que esta base fique mais alta do que o rodapé e possa ser encostada na parede. Essa é uma das formas construtivas. E aí nós temos aqui ainda a mesa de cabeceira, ou criado mudo, exemplificado aqui com duas gavetas. Nós temos exemplificado com duas portas, onde A é a altura total, sem rodapé. E deste lado aqui nós temos A mais D, sendo D rodapé e A altura total. Geralmente esse tipo de bancada trabalha com 700 milímetros de altura ou 750 milímetros de altura. E aqui nós temos um corte mostrando o baú, que segue a mesma lógica desse móvel aqui do criado. E onde em B nós temos um corte lateral, essa representação aqui representa uma corrediça telescópica. E aqui nós temos um outro corte demonstrando as internas, onde nós temos aqui as duas dobradiças e nós temos os recuos aqui. E o baú, a mesma coisa, com os mesmos recuos de F e o mesmo recurso de E. Na linha de baixo, nós temos aqui a altura, representada aqui por A, que nesse caso está 2.300. A regra para que nós possamos fazer dormitórios vai ser a caixa do dormitório, vai ser o pé direito, menos 700 milímetros em cima, que seria o roda-forro, menos 110 milímetros embaixo, quando nós usarmos
o sistema da Rheinmetall, o S200, o SS200 ou outro similar. Podemos fazer também com rodapé plástico, os mesmos rodapés da Arrafele. E aqui nós temos outra imagem mostrando a profundidade do dormitório, representada aqui pela letra B. E nós temos a representação aqui, dormitórios externos deslizantes, para quando o sistema de porta é deslizante e o sistema está dentro da caixa. Aqui nós temos a profundidade representada para quando o móvel tem divisão interna, a prateleira de dentro é recuada. E aqui nós temos a profundidade quando o armário é para porta de giro, ou seja, duas portas ou uma porta. Lembrando que essa medida aqui, 550, ela é variável, sendo que o padrão da Marano é 580 milímetros de profundidade. Ou seja, dormitório em B para Marano ele vai ter 580 milímetros de profundidade. E para a altura, seguir a regra que é pé direito é igual, pé direito do roupeiro é igual, pé direito do ambiente menos D, que no caso aqui é 110 milímetros, e menos o roda-forro ou chapéu ou vista frontal superior, que nesse caso vai ser 70 milímetros. No caso de móveis, usando o sistema SS200 ou SSS 150, verificar junto ao manual do fabricante, porque essa altura aqui ela aumenta, a altura do fechamento superior, ela aumenta segundo a exigência do fabricante. E aqui nós temos a mesma lógica de afastamento dos cantos para dormitório, onde nós temos A é o afastamento do canto em L e C é o afastamento do canto reto. A mesma coisa nos móveis superiores para dormitório. E dimensões para escritório, nós temos também essas dimensões pré-determinadas, onde nós temos as estantes, onde nós temos os aéreos, os módulos aéreos, que neste caso aqui partem de 800 milímetros de profundidade 335. Lembrando que, para o sistema da Marano, essas medidas podem ser variáveis de profundidade e também de altura. Vai depender do projeto. Passando aqui, nós temos as mesas, onde nos mostra um exemplo de construção de mesa, onde A é a altura da mesa, no caso aqui desta vista lateral, onde A está demonstrando a altura da mesa. C está demonstrando a profundidade da mesa, considerando o corpo do móvel mais do avanço do tampo, que nesse caso aqui está 550. Essa aqui é a forma de simplificada de fabricar mesa de escritório. Em salas e mesas laterais, nós temos aqui a representação onde A é a representação da mesa. Vista lateral B é a distância daqui aonde o operador senta até a saia. Essa medida aqui onde B está apontando é a saia. E tem a medida C, que é a medida realmente do tamanho dessa saia, da mesa. Essa peça aqui nós chamamos de saia. E aqui nós temos uma vista frontal. Quando nós vamos para sapatas, sapatas são essas pecinhas bem pequenas aqui aplicadas logo abaixo da lateral da mesa para evitar que a mesma fique em contato direto com o chão e possíveis umidades. A caixa de tomada também é possível já alocar no projeto. E aqui E está significando a distância dela em relação à parede, essa borda aqui, e F a distância dela no começo. Aqui eu tenho G afastado da parede, mas tenho F, onde eu tenho E aqui, ó, com essa distância daqui do fundo para cá, e G, essa distância deste ponto aqui para cá.
Então essa aqui é a lógica para colocar tampa, passa-fio, tomada em canto L, ok? E aqui nós temos as dimensões, a posição das caixas da tomada, e nós temos aqui os afastamentos dela em relação aos cantos. E aqui nós temos as gavetas de mesa, a aba gaveta de mesa, onde nós temos a representação aqui em perspectiva das gavetas, perspectiva frontal para um gabinete de 3 gavetas. Aqui nós temos a folga, essa gaveta aqui vista em vista superior, vista em planta. Você está vendo a folga dela em relação à frente, onde na verdade ela está demonstrando esse deslocamento aqui da travessa. A mesma coisa acontece aqui embaixo, onde você tem F, a altura aqui da gaveta, do fundo da gaveta, do posterior da gaveta, e uma pequena folga em cima, que é atrás do móvel, que isso aqui é uma vista superior. E na vista frontal nós vemos aqui C é a altura total do gaveteiro e A é a largura total do gaveteiro. C, a altura representada por C e largura representada por A. E aqui nós temos os nichos, os tipos de nicho que são possíveis de configurar aqui, nessa pedra cookie. E nós temos agora a dimensão das salas, onde também obedecemos aquela lógica. E aqui nós temos aqui um móvel com rodapé, sem rodapé, e aqui nós vemos um móvel com rodapé. Nós, da Marano, fabricamos aqui sem rodapé, com rodapé avulso, para dar uma estética melhor no ambiente. E aqui, mais uma vez, nós temos demonstrado B demonstrando a largura e A demonstrando a altura. E B demonstrando aqui a vista em corte. E B realmente com ele mais em corte. E agora nós vamos para a montagem geral da caixa. Essa informação aqui, variação da espessura da chapa, é muito importante, porque em diversas regiões do Brasil, o MDF ele tende a inchar um pouco mais. Eu estou me referindo à medida B. Ele absorve mais umidade, com o calor ele expande, podendo chegar até 1 milímetro. Então, toda vez que for projetar uma lanchonete, é necessário levar em consideração essas questões, porque medidas muito justas tendem a não dar muito certo na marcenaria. Ok? Então, essa daqui é a demonstração que ele pode variar mais 5, menos 5 milímetros, a espessura do MDF, onde você tem 15,5. E aqui nós temos a aplicação das fitas de borda. E uma regra muito interessante aqui também para a fita de borda. Então aqui nós temos a representação da fita de borda aqui numa perspectiva frontal, onde nós temos a representação aqui, e aqui é onde vai a fita, né? Ele está falando aqui, o instrutor, para eu ver a altura da minha chapa, no caso aí nós estamos trabalhando com de 15, e aqui eu tenho as espessuras da fita de borda, tá? E aqui está na proporção exata. A altura da fita de borda para chapas e tampos compostos, você vai usar de 64 milímetros. Para a chapa de 25, você também vai usar de 64 milímetros. Para chapas menores de 18 a 3 milímetros, você usa 22 milímetros de largura. Essa é a forma correta de precificar e de guardar informação sobre fita de borda. Aí depois nós temos aqui a indicação de aplicação da fita de borda. Então aqui, ó, face direita, aqui é um topo, tá? Face direita, face esquerda, topo e base, aqui nessa contrafrente, nos mostram aonde aplicar a fita de borda. E aqui no caso, o programa me dá a oportunidade de aplicar sim ou não. E quando eu clico aqui, ele me pergunta qual eu quero apagar. Nós temos a fita de borda para o puxador gola,
que é bem importante também salientar, que na maioria absoluta das vezes não há necessidade de colocar uma fita de borda imediatamente abaixo do puxador, porque o próprio puxador já se encarrega de vedar o móvel. Aqui nós temos a vista de uma frente de gaveta com o mesmo puxador gola, e aqui nós temos uma representação de uma gaveta com corrediça telescópica lateral, um gavetão. E aqui uma vista da porta em perspectiva. Aqui nós temos fita de borda para o perfil Y. A regra do perfil Y vale exatamente a mesma regra para o puxador gola. Porém, o puxador Y ele tem um acabamento da mesma cor do móvel dentro aqui da clínica ortodôntica. Desconsidera essa minha última informação. O puxador Y, essa aqui é a informação válida. O puxador Y, ele tem este perfil aqui e aqui dentro, na vista E, é colocada uma fita de borda larga para dar o acabamento aqui e não fica o alumínio aparente. Só fica só as bordas do alumínio e aqui a aplicação de uma fita de borda. Fita de borda para portas ripadas. É bastante interessante também, porque nas dimensões externas ele tem fita de borda, então é preciso calcular a fita de borda. E no ripado, nós não fazemos ripado menor do que 15 milímetros. 15 por 15 milímetros. O menor ripado que nós fazemos é esse. Menor do que isso, nós não fazemos. E aí vai haver a fita de borda do lado B e do lado A. E aqui nós temos a fita de borda para ripa, se nós quiséssemos aqui no caso colocar. E aqui nós temos a fita de borda no topo da prateleira, onde existe uma regra bastante simples. Quando você tem um armário inferior que não tem fundo, B, ou seja, a parte traseira dessa prateleira vai ter que ser fitada. Onde pega o topo com face do móvel, não será fitada. Então, o C vai pegar aqui na lateral esquerda e D vai pegar na lateral direita, sobrando o fundo, que já é realmente colocar a fita de borda, como foi definido na regra, e em A, que é a vista frontal, sempre haverá fita de borda, que pode ser da cor do corpo do móvel, ou ela pode ser da cor da porta, ou frente de gaveta desse móvel. Continuando, aqui na barra lateral, nós temos os tipos de armário onde nós vamos colocar fita de borda. Nesse caso aqui, nós temos um exemplo do móvel superior. Ele está me mostrando aqui onde estão os topos aparentes. Vai haver fita de borda, que é a medida A. Não é? A medida A. Aqui inferiores, nós temos a mesma medida A, demonstrando aqui em verdinho aonde é necessário colocar fita de borda. Em portas, ele me manda colocar fita de borda nos 4 lados. E aqui nesse armário aqui, semelhante a uma mesa, que na verdade é um aparador, você vai colocar fita de borda em todos os topos que estiverem aparentes. E aqui eu tenho a escolha de ter a fita de PVC ou de ABS. Agora nós vamos para a estrutura das gavetas, onde nós temos D, que é uma vista lateral da gaveta telescópica, onde na maioria das vezes a profundidade da gaveta é a mesma profundidade, o comprimento da corrediça. No caso aqui é D. Nós temos aqui na figura 1, na imagem 1, nós temos uma vista em corte de uma lateral, onde A é a distância dos clientes, aliás, onde A é a distância entre a lateral da gaveta e a base do puxador, o começo do puxador. A mesma coisa vale para aqui no perfil Y, aqui é o perfil gola, e aí nós chegamos na cava na madeira, aonde é feito um ângulo aqui ou de 45 ou de 60 graus, e esse some. E aqui nós não temos puxador, né? Nós só temos um cortado em perfil aqui, em ângulo, que facilita a pega para puxar.
E nela reta, nós não temos nada aqui, nós não temos um chão e nós não temos a diferença de altura entre o armário e a frente da gaveta. Aqui nós temos uma vista lateral G, onde nós estamos mostrando, na verdade D, vista lateral D, onde nós estamos mostrando uma gaveta com corrediça telescópica. Em D novamente, porém do lado, nós temos uma imagem onde está mostrando uma gaveta invisível. E por último D, onde nós estamos mostrando uma corrediça apoiada. Na Marano nós não usamos corrediça apoiada. E aqui nós temos em planta esses móveis, ok? Aonde nós temos essas gavetas aqui demonstrando que nos topos tem a mesma fita de borda da lateral. E nos mostra uma gaveta telescópica, uma gaveta invisível e uma gaveta comum. E aqui são as medidas de afastamento para aquelas gavetas. E aqui nós temos a definição das profundidades máximas das gavetas internas, das gavetas externas, das gavetas de escritório. Regra de ouro: quanto mais nós otimizarmos essas medidas, melhor vai ser, mais lucrativo vai ser o móvel. E aí nós temos aqui o porta-tempero, onde A nos mostra a altura da gaveta inferior. Não, onde A nos mostra a altura da gaveta superior. Essa peça aqui é uma peça que ela não vai passar de 1,60 m de altura, tá bom? Quando eu fizer esse porta-tempero maior. Aí você tem a altura da gaveta inferior, onde B está nos mostrando. A cota B é responsável pela gaveta nessa parte inferior. E aqui nós podemos verificar um pequeno erro da distância extremamente próxima da base do roupeiro. Se tivesse uma porta de abrir ali o trilho, se fosse um trilho que bate por dentro, já ia inviabilizar ela nessa altura. Ok? Passando de portas e frentes, a gente tem as portas Provençal, que são editáveis. Então você tem aqui, ó, travessa superior e inferior, travessa da direita e esquerda, onde B demonstra que são travessas da direita para a esquerda, C demonstra fita de borda interna das travessas, D, fita de borda lateral das travessas superior e inferior. E aqui ele me dá a opção de sim ou não. E as portas e frentes provençais que não são editáveis, nós temos aqui, ó, espessura do painel central, espessura do painel central vidro, avanço do painel central sobre as travessas fixas, avanço do painel central sobre a travessa de vidro e avanço lateral das travessas. E aí nós temos aqui a cava. O puxador cava direto na face do MDF, feito com usinagem. Então você tem aqui um exemplo de A, onde A tem 300 e B tem 400 milímetros. Fiz também aqui o exemplo de usinagem produtiva. Nós temos C, que é um puxador que é feito bem no meio da cava da madeira. Está aqui o exemplo dele. E aqui nós temos o exemplo em F também, que é para alocar esses puxadores nas portas, senão eles podem ser colocados muito para fora ou muito para dentro e perder o seu sentido. Então essas medidas aqui, D, A e E, servem para alocar esse puxador aqui dentro do desenho. E aqui estão as medidas sugeridas. O cava parcial é um artifício bem usado, né, porque ele não vai até o final do módulo, ele termina antes, geralmente um pouquinho acima do meio, como está esse aqui, ou então ele para exatamente no meio. E é muitas vezes onde o funcionário já se revoltou com a obra e está querendo já parar. Então ele usa esse cava na horizontal. Essa pecinha ela é colocada na frente do móvel, depois eu vou mostrar para vocês como é que faz. E aqui nós temos o quê? A altura da usinagem produtiva,
no cabo vertical e a profundidade da usinagem também que ele me dá. Nesse caso aqui ele está me dando 12 de profundidade de usinagem. As portas de alumínio, cada uma com seu perfil. Lembrando que o vidro tem que ser 5 milímetros menor do que as dimensões internas da chapa. Aí nós temos a porta tipo almofada, onde há... Deixa eu achar aqui. Tem o que é a operação de usinagem, feita com usinagem. B é o recuo da lateral da usinagem. E D, dimensão de profundidade de usinagem agora na largura da usinagem visual. Ou seja, vamos recapitular isso aqui. Em portas e frentes eu tenho a operação de usinagem A, que está aqui. Eu tenho o recuo lateral da usinagem. Olha que B aqui, ó, tá vendo? Aqui está a porta. E eu tenho que informar qual é a distância que eu quero daqui para cá com essa usinagem, para que não fique muito próximo da porta. Recuo superior da usinagem C, a mesma coisa para alocar aqui em relação ao espaço, onde aqui o terreno está exatamente no centro, ó, foi alocado por todas as... Ele foi alocado aqui na frente da gaveta, e ele tem as suas medidas que nesse caso aqui estão iguais, mas poderiam ser diferentes. Essa usinagem poderia estar deslocada. E aqui também nós temos a profundidade da usinagem, que é 5 milímetros. Para o ripado, nós temos a espessura do painel que vai na parede, a espessura das ripas que compõem o painel. Então aqui a gente tem A, é a espessura do painel que vai na parede. C é a largura das ripas. E é o espaço entre as ripas. E D é o finalzinho aqui do acabamento. E para o perfil Y, nós temos aqui um ângulo que também tem que ser feito uma cava, verificação junto ao fabricante do perfil Y, para verificar o percentual dessa cava. E nós temos definido aqui a medida A, que é a diferença deste ponto até este ponto aqui. E esse é o bloco de configuração de engenharia de produto, bloco 1.